Olá, estamos de volta aqui com o segundo bloco. Para você que chegou aí agora, nós estamos aqui com o Dr. Davi Tozeto, que ele é cardiologista, intensivista, e hoje nós estamos falando de um tema super bacana, que é os inimigos ocultos do coração. E aí já falamos, já explicamos o que são esses inimigos ocultos do coração e vamos dar uma sequência aí, né? E eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco, que foi a seguinte: quais são as consequências se não tratar essas doenças, doutor? Existe consequência caso não haja um tratamento certo para essas doenças? Sim, Darmina, as consequências elas são sérias e às vezes irreversíveis, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto pode levar aos eventos cardiovasculares, que às vezes também são fatais, né? A pessoa tem o primeiro e no primeiro já morre, né? Primeiro infarto já tem uma parada, morre, primeiro AVC, já fica com o cérebro todo danificado aí, alterado e já evolui rapidamente para a morte. Então, a morte súbita é uma consequência que pode, se a pessoa não controlar a pressão, e tem as outras consequências que não são fatais, mas que causam muitos problemas. Então, pressão alta não controlada, diabetes não controlado, colesterol não controlado, pode levar, sim, a aumento do tamanho do coração e a quadros de insuficiência cardíaca, né? Então, a pessoa não consegue fazer nada, que fica cansada, com falta de ar, né? Podem lesar o rim, principalmente a hipertensão, diabetes, levando a um quadro de insuficiência renal. E aí a pessoa se torna um doente crônico, dependente de hemodiálise, né? 3 vezes por semana vai lá, tem que passar o sangue na máquina para filtrar, uma qualidade de vida bem diminuída por conta disso, né? Bem prejudicada. Pode levar a um quadro de AVC, e a sequela do AVC podem ser várias, né? Desde de paralisar, fica com metade do corpo aí paralisado, né? Sequelas motoras até sequelas cognitivas, não consegue falar, não consegue se expressar adequadamente, não entende o que se fala, né? E às vezes, se o AVC for muito extenso, a pessoa fica praticamente na cama ali em vida vegetativa, né? Com aquela canudinha aqui para respirar, traqueostomia, sem conseguir fazer nada. Então, a lesão dos vasos que essas doenças provocam, o entupimento desses vasos, geram esses problemas, né? Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, AVC, infarto, obstrução de vasos periféricos, né, do corpo, né? Então vai lá para a perna, vai amputando a perna, o diabético, né, tem uma ferida que evolui para uma necrose, que depois evolui para uma gangrena e tem que se tirar o membro, né, amputações, né? E isso é muito grave. Então você imagina que uma pessoa que tinha uma vida produtiva, com os seus 40, 50 anos, ou 60 até, e trabalhava com família, e porque não cuidou da pressão, porque não controlou seu diabetes, de repente tem um infarto aí, e fica com insuficiência cardíaca, sem poder fazer mais nada, cansado até para tomar banho, para pentear o cabelo, né? Ou tem um AVC e fica numa cama, numa cadeira de rodas, né? E aí deixa de ser uma pessoa produtiva, que contribui com a família, que cuida de tudo, para ser uma pessoa dependente, né? Dependente de cuidados de outros, né? Então, olha que as consequências são muito sérias. Muitas vezes não pensa nisso e na correria do dia a dia vai fazendo, vai tocando, marca consulta com o médico que não aparece, né? Então, no meu consultório mesmo, a agenda da consulta tem agenda lá, 30%, 40%, 30% acabam não aparecendo. A pessoa marcou, às vezes com uma antecedência de 15 dias, já esqueceu, né? Não foi, e vai levando para frente, e quando vê já está infartando, já está tendo seu AVC, já está com o rim todo alterado. Eu já peguei paciente hipertenso que chegou no consultório com 20 por 12 de pressão, nunca tratou de pressão alta, com creatinina, que é um exame que a gente mede para ver a função do rim, de 10, já com indicação de fazer hemodiálise. E a pessoa nunca, não sabia nem que tinha pressão alta, começou a ter um mal-estar, começou a ficar cansado, porque também a insuficiência renal, com progressão da insuficiência renal, fica com anemia, né? Leva anemia, leva uma série. Estava cansado, não conseguia mais trabalhar, estava meio fadigado, aí foi lá e já estava em nível de fazer diálise. Então, o que a gente quer, quando a gente preconiza que se trate essas doenças, se controle, é evitar justamente quadros como esses, né? Agora, doutor Davi, uma preocupação do pessoal também é assim, o que tem cura quando descobre, por exemplo, se tem a taxa de colesterol está elevada
é comum o pessoal perguntar, tem cura? Eu consigo tratar o colesterol? E depois que tratar, aí começa a fazer aquela sequência de perguntas que é do psicológico humano. Já está preocupado como é que faz para tratar e depois do tratamento, já quer saber. Então, uma vez descobrindo que o colesterol está elevado, por exemplo, o paciente tomando a medicação, ele questiona na sua especialidade muito se tem cura, se não. O que ele vai fazer após o tratamento, quando descobre que está elevado? Então, essas doenças, elas têm controle, tá? Então, muitas vezes, o tratamento da hipertensão, do diabetes, do colesterol alto, se faz com medidas não medicamentosas, né? Que é atividade física, perda de peso, controle do estresse, né? Práticas de relaxamento, yoga, né? Meditação, uma série de coisas aí, né? Que fazem a pessoa ficar mais calma, né? A religiosidade também ajuda no controle do estresse, né? Então, vir numa igreja, fazer seu culto, fazer sua oração, independente da religião que a pessoa siga, tudo isso vai ajudar. Agora, tomar o remédio do colesterol, da pressão e para o diabetes, muitas vezes vai ter que ser contínuo, né? O que acontece? A pessoa chega lá, colesterol está 350, eu passo a medicação, aí a pessoa volta, faz uma dieta, né, com baixa gordura, tira o churrasco do final de semana, tira a bebida alcoólica, melhora, chega lá, colesterol 220. Aí eu falo, só que você tem que manter o remédio porque senão vai subir. E o que a pessoa faz? Muitas vezes suspende a medicação porque acha que ficou curado, né? Muitas vezes a elevação do colesterol ela é genética, de origem genética. Então, a pessoa tem uma tendência familiar a ter o colesterol alto. Então, essa pessoa tem que manter o uso contínuo do remédio. Mas eu vou tomar um remédio para pressão, um remédio para controlar o açúcar no sangue e um para o colesterol, tem que tomar, tá? Porque as curvas de mortalidade e de prevenção de infarto de AVC, elas a partir de vários meses tomando o remédio que elas começam a diminuir. Então, não é um mês que a pessoa tomou o remédio que ela já está prevenindo isso daí, tá? E, às vezes, até colegas médicos, o paciente volta depois de um mês com o exame com nível normalizado, fala, não, então já pode parar. Não, não pode parar a medicação. A medicação, muitas vezes, vai ser de uso contínuo. Tem as exceções, né? Então, a pessoa que estava com um excesso de peso muito grande, né? Perdeu aí seus 20, 30 quilos, fez uma cirurgia bariátrica de redução de estômago, aí, mudou totalmente o perfil da pessoa, né? Entendeu? Aí essa pessoa talvez possa suspender essas medicações e ter um controle baseado só em medidas não medicamentosas, mas isso é exceção. Grande parte das pessoas, e eu me incluo nisso, sou hipertenso, tomo meu remedinho todo dia, tento fazer minha atividade física, minha dieta, mas a gente sabe que no dia a dia, na correria, fica um pouco complicado, mas tento fazer, né? O remédio é sagrado, todo dia está ali tomando, afiro minha pressão, pelo menos a cada 2, 3 dias, né? Um dia eu meço de manhã, um dia eu meço à tarde, um dia eu meço à noite, para ver. Porque também não adianta você começar a tomar remédio para pressão, para colesterol, para diabetes, e não colher os exames e tomar remédio para pressão e não medir a pressão, também é outra coisa que eu acho muito engraçado, né? O paciente volta depois de um mês, eu falo, e a pressão, melhorou? Doutor, só medi naquele dia aqui, depois não medi nem mais, não. Vai medir de novo no retorno depois de 20 dias, um mês. Pô, você está tomando um remédio, tem que aferir a pressão, ver se está melhor, né? Então, muitas vezes, essas doenças não têm cura, elas têm controle e acompanhamento, tá? É interessante falar que nós não estamos falando em nenhum momento aqui de exames caríssimos, nem de medicina que não se faz aqui na região. São exames corriqueiros, né? São verificar a pressão, é fácil, tem aparelhos acessíveis também. Os exames que nós estamos falando aqui são exames que praticamente todo laboratório realiza, ou todo laboratório realiza. Não, eu sei que tem a questão financeira da região ou do país também, mas não são exames que são tão caros assim também, né? Que são acessíveis à grande parte da população, né? Então, no fundo, não tem uma justificativa aceitável para que não se cuide, não é isso, doutor? Sem dúvida. O posto de saúde está aí, você pode colher pela rede pública. Mas demora um mês para sair, mas o paciente tem também que ter essa paciência de colher, de ir lá. Muitas vezes escolhe, é demorado para ver o resultado, desiste. Não pode desistir, é a sua saúde, é a sua vida, né? E está acessível hoje. Um exame desse aí, o custo é muito acessível. Você tem os laboratórios que dão desconto, tem os convênios, vários convênios aí mais populares, né?
E também tem a rede pública de saúde que está aí para atender, né? A unidade básica de saúde, os programas de saúde da família, que de uma forma ou de outra funcionam, né? E tem lá o seu auxiliar de saúde, né? O que fica, agente de saúde, desculpa, que fica no posto, né? Que é treinado para ferir pressão, para dosar a glicemia, né? Fazem as visitas domiciliares. Então, o acesso hoje é bem amplo. Só não tem acesso realmente quem não tem a paciência de procurar e de se interessar em fazer isso, né? E aí, para completar essa questão que a gente estava discutindo agora há pouco, quais são as principais medidas que se deve tomar para melhorar o controle dessas doenças, doutor? O que se deve fazer para melhorar? O senhor já falou algumas questões aí, e aí, o que a gente pode tomar como base, assim? Tem aquela qualidade de vida, o slidezinho, se quiser colocar aí, tem algumas medidas que a gente pode visualizar aí, se quiser colocar, da qualidade de vida. Então, está ali, né? É a outra, essa é a tabela de valores normais, né? Então, para isso, você certamente tem que prática de atividade física regular, tá? Alimentação saudável, diminuir o estresse, né? Diminuir o estresse perpassa por você ter horário para se alimentar, ter horário para dormir, né? Ter horário para convivência familiar, tá? Muitas vezes a gente não vê os filhos, né? Não vê a esposa, não encontra, né? Porque está trabalhando, chega em casa, aí o filho fica trancado no quarto, deprimido, e o pai leva no psicólogo, né? Mas não para meia hora por dia para conversar com o filho, para saber o que está acontecendo. E essa conversa faz bem para você, para a família, para todo mundo, né? Alimentação saudável, então é aquela alimentação que tenha fibras, que tenha verdura, legumes, né? Com a quantidade de carboidratos mais reduzida, né? Então, arroz, farinha, mandioca, batata, isso daí tudo tem que diminuir, né? A carne pode ser ingerida, desde que se prefira aí as carnes mais magras, mas não é que também deixar de comer carne, isso daí, né? Tá? Fazer a consulta com o seu médico regularmente e seguir o que ele te fala, tá? E fazer o retorno para saber se aquelas medidas que ele implementou, que ele te passou, estão dando resultado, né? Tomar os seus remédios de forma regular. Acabou meu remédio da pressão, vai na vizinha e fala, o que você está tomando aí? Você empresta para mim hoje o seu remédio, aí começa a tomar o da vizinha, começa a tomar o do marido, né? Aí chega em você e fala, doutor, estava tomando um remédio, que remédio o senhor estava tomando mesmo? Não, então, doutor, eu perdi a receita, mas agora eu parei. Então, o uso da medicação tem que ser regular, você tem que saber que você está tomando. Tabagismo, tá? Cessar o tabagismo, então o cigarro é um grande vilão também das doenças cardiovasculares, né? Além de promover uma doença pulmonar, ele também entope os vasos, também gera AVC, também gera infarto, né? Álcool, consumo de álcool é uma coisa que também é muito prejudicial, né? Então, o álcool eleva a pressão arterial, causa problemas aí digestivos, hepático, pancreático, né? E é um grande vilão. O consumo do sal, reduzir os alimentos ricos em sódio, né? Os fast foods, os preparados aí prontos para se comer, são rápidos de se fazer e, ao mesmo tempo, são muito prejudiciais à saúde, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas uma vez por semana, você comer alguma coisa um pouco diferente, ou num aniversário, numa festa, isso daí todo mundo, né, existe essa possibilidade, mas desde que isso não se torne a sua rotina, né? Então, fast food todo dia, né? Pizza todo dia, hambúrguer na hora do almoço, coxinha, né? Refrigerante, tudo isso certamente vai fazer você evoluir mais rapidamente para essas doenças, né? E ter as suas complicações. Então, eu acho que eu falei tudo mais ou menos que está elencado. Prática de atividade física. Quantas vezes por semana? O que se preconiza são 150 minutos por semana no mínimo, tá? Então, meia hora por dia, 5 vezes por semana, seria uma prática de atividade física adequada. Uma caminhada acelerada, se você conseguir correr, você pode correr, ir na academia, tá? Desde que você faça essa prática. Mas eu tenho que fazer algum exame para praticar atividade física?
Depende muito de como você se sente, qual que é a sua idade, quais são os seus fatores de risco, né? Se é uma pessoa de 20 anos de idade, precisa necessariamente ir no cardiologista, fazer um monte de exame para começar a caminhar, andar de bicicleta, se você não sente nada, não é hipertenso, não é diabético, não fuma, não tem nada, você pode começar a fazer, né? Pessoa de 30 anos, começou a caminhar, sentiu uma dor no peito, um desconforto, teve falta de ar, cansaço, bom, aí tem que procurar uma avaliação, tá? Mas essa prática de exercício pode ser limitada por sintomas, sim. Não, eu já infartei, já botei 2 stents no coração. Bom, aí para você fazer uma atividade mais intensa tem que ser avaliado, fazer um exame de esteira, fazer outros exames. Aí nós estamos falando de uma coisa um pouco diferente, tá? Mas em regra geral é aquilo que a gente projetou aí, a gente apresentou, que são as mudanças de estilo de vida e o acompanhamento regular com o médico, né? Agora, doutor Davi, uma preocupação que nós estamos tendo agora nesse período, que apesar de ter diminuído as discussões em algumas situações, mas ainda estamos num período de pandemia, né? Existe risco aumentado para sofrer maiores consequências ou ter maiores complicações para quem é diabético, obeso, ele está propenso a ter mais complicações? Essa pergunta aí é dele mesmo, viu? Porque pensa numa pessoa que estava com medo de pegar o Covid, foi ele, viu? Rapaz, ele estava com muito medo, só porque está acima do peso, doutor Davi. Não, porque assim, no programa aqui assim, eu tenho sofrido constrangimento e bullying no programa. Tudo que se relaciona a pessoa que está acima do peso, aí eles colocam para que eu faça a pergunta para chegar nesse momento. E a preocupação não é só comigo, não. Na verdade, tem muitas pessoas que estão assistindo e estão vendo aí. Será que, pelo fato Mas de eu tu ser estava com diabético... medo, tu estava morrendo de medo. A palavra talvez seja preocupação, né? Aí tá mais sujeito a ter maiores complicações? No Covid tem os grupos de risco, né? Então, obesidade, paciente diabético acima de 60 anos, já com doença pulmonar prévia, né? O tabagista, o asmático. Por quê? Porque esse grupo, né, dos obesos, diabéticos, hipertensos, é um grupo já inflamado, que a gente fala. Então, você já tem uma inflamação já nos vasos, você já tem um sistema vascular com algumas alterações, e o vírus, o Covid-19, ele mexe com tudo isso. Então, a predileção dele é por pulmão, por via aérea, mas já está comprovado aí em resultados de estudos que ele causa alterações vasculares importantes a nível cardíaco, a nível hepático, a nível cerebral, né? Tanto é que tem os casos de AVC aí associado a Covid, de infarto pós-Covid, de embolia pulmonar pós-Covid, né? Então, o vírus vai entrar no organismo que já está previamente com uma inflamação basal por já ter esses fatores de risco, né? Então, o risco de... Qual que é o risco? Não é que a pessoa obesa e diabética tem maior risco de adquirir o Covid, tem maior risco de evoluir para complicações da infecção pelo Covid, né? Então, tem que se cuidar mesmo de forma mais redobrada, tá? Que é aqueles cuidados que a gente já falou, né? Aglomerações, manter distanciamento, álcool gel, higienizar as mãos com frequência 10, 20 vezes mais do que fazia antes, né? Então, tudo isso vai fazer parte da prevenção da infecção pelo Covid e das complicações, que nesses grupos de risco elas são mais acentuadas, né? Nós estamos aí encerrando, né, o nosso segundo bloco e já gostaria de deixar aqui a pergunta para o doutor Davi responder no próximo bloco, que é a seguinte, de um telespectador. Meu pai teve um infarto com 40 anos de idade. Sempre teve colesterol alto. Tenho 30 anos e tenho um filho de 10 anos. Já tenho idade para dosar o meu nível de colesterol no sangue? E meu filho de 10 também precisa dosar? Doutor Davi vai responder isso aí no próximo bloco. Fique ligado aí no Missão Saúde na TV.